bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Sejam todos bem-vindos. A notícia que eu trago hoje é da maior gravidade. Um ex-agente da CIA altamente graduado sugere que o governo norte-americano interfira nas eleições aqui do Brasil. Trata-se de Paul Pillar, um agente graduado da CIA que se aposentou em 2005 e agora dá aulas em universidades e faz palestras para implantar aquilo que nós aqui chamamos de globalismo, governo mundial, etc. e tal. A sua atenção desde o primeiro turno, desde antes do primeiro turno, é voltada para o Brasil, principalmente para a questão ambiental. Ele acusa o presidente Bolsonaro de ser um ditador e que o Brasil não tem condições de cuidar das suas reservas florestais. Assim, sugere ele, num texto feito pelo próprio Punho, publicado no National Interest, que os Estados Unidos interfiram aqui nas eleições brasileiras. O texto é tremendamente perturbador, principalmente neste momento em que o presidente Bolsonaro consegue grandes apoios por todo o Brasil. O texto é perturbador porque dá a impressão de que lá fora o mundo olha para o Brasil com muita preocupação justamente porque pensa, a partir da cabeça de Pillar, que o nosso presidente é um ditador. Eu lerei um pedaço do texto para os amigos ficarem cientes do que está em jogo e de como certas personalidades importantes norte-americanas tratam o Brasil lá nos Estados Unidos. O texto começa dizendo o seguinte: coisas preocupantes o suficiente, levando a ameaça de escala para uma crise ainda maior, estão ocorrendo no exterior agora, especialmente a guerra da Rússia na Ucrânia e também as tensões aumentadas sobre Taiwan, que pode haver pouco espaço para preocupação com a maioria das eleições estrangeiras. E na medida em que uma eleição está atualmente ultrapassando o limiar de preocupação para os ocidentais, é provavelmente a recém-concluída na Itália, que está levando ao poder uma coalizão de extrema-direita liderada por um partido com raízes neofascistas. Aqui já existe um julgamento e, óbvio, uma fake news, porque não é nada disso que está acontecendo, o que aconteceu na Itália. Mas segue o texto, isso é só o começo. O texto agora fala sobre o Brasil. Mas abre espaço para uma possível crise associada às eleições do próximo mês no Brasil, o 7º país mais populoso do mundo. Os brasileiros votam para presidente, legislatura nacional e vários outros cargos em 2 de outubro. Se nenhum candidato presidencial obtiver maioria, os 2 primeiros colocados disputarão um segundo turno em 30 de outubro. Há boas razões para até mesmo aqueles que costumam dar pouca atenção para a América Latina se preocupar. Os 2 principais candidatos presidenciais são Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde que assumiu o cargo em 2019, Bolsonaro tomou posturas cada vez mais em desacordo com as dos Estados Unidos, à medida que se aproximava da Rússia e especialmente da China, membros do agrupamento de países do BRICS. Mas mesmo esse posicionamento em relação à política de grandes potências não é o principal motivo para a preocupação sobre essas eleições. 2 outras razões são ainda mais preocupantes. Uma diz respeito ao futuro da democracia, em primeira instância no Brasil, mas provavelmente com efeitos em cascata em outros lugares. Bolsonaro, o Trump dos trópicos, como é às vezes chamado, praticamente anunciou que não respeitará o resultado da eleição se perder. Bem, aqui é preciso perguntar aonde o ex-agente da CIA ouviu tal declaração. Segue o texto. E as pesquisas mostram que ele está atrás de Lula por uma margem significativa.
Assim, é provável que o Trump dos trópicos, que vem emulando o Trump da América do Norte, com suas alegações de fraude eleitoral, continue a emulação com tentativas de derrubar o resultado eleitoral e permanecer no poder. Isso não aconteceu, para a tristeza do ex-agente da CIA. Isso significará, diz ele, versões brasileiras de 6 de janeiro e mais algumas. Vejam, este graduado agente da CIA já estava dizendo o que aconteceria no primeiro turno. Entenderam? Se Bolsonaro não aceitasse a vitória, ou melhor, estava tudo pronto para a vitória de Lula, e claro, Bolsonaro não a reconheceria, então este agente da CIA já havia alertado que aqui no Brasil se produziria o mesmo, mas o mesmo também, entre aspas, que aconteceu lá no Capitólio em 6 de janeiro. Os Estados Unidos escaparam por pouco do colapso de sua democracia. Vejam que interessante, aqui parece até que esse agente da CIA, ex-agente da CIA, está admitindo que houve também lá nos Estados Unidos interferência de agentes eleitorais para não dar a vitória a Donald Trump. Vejam esse parágrafo. Os Estados Unidos escaparam por pouco do colapso de sua democracia, porque suficientes funcionários cumpriram seu dever constitucional e funcionaram como um disjuntor para evitar tal colapso. Ou seja, o disjuntor, quando há uma sobrecarga, ele desliga. Então parece que alguém desligou a sobrecarga dos votos de Donald Trump. É o que se depreende do texto, não é mesmo? O Brasil pode não ter tanta sorte. Pode ser que o Brasil ainda não tenha esses disjuntores tão eficientes como os Estados Unidos tiveram nas eleições de 2020. Seus disjuntores são provavelmente mais fracos do que os dos Estados Unidos, e alguns dos que podem ser usados para impedir os excessos de Bolsonaro representam alguns de seus próprios perigos para a democracia liberal. Bem, mas aonde estão os excessos do presidente Bolsonaro? É bom perguntar para o senhor Paul Pillar. Ele prendeu algum jornalista, ele tocou fogo na Amazônia. Vejam, ele vai falar da Amazônia. O Brasil é o país que mais preserva a sua floresta natural, um país do mundo que mais preserva as suas florestas. E é também o presidente Bolsonaro aquele que mais respeita a Constituição e o que mais luta pela liberdade, principalmente de opinião aqui no Brasil. Mas nada disso é passado para os americanos por este notório ex-agente da CIA. Ex-agente da CIA não existe. O professor Olavo de Carvalho dizia, olha, meus amigos, ex-KGB não existe. Uma vez KGB, sempre KGB. O mesmo acontece com os agentes da CIA. Eles têm 2 caminhos a tomar depois da aposentadoria. Ou ir para o ostracismo, principalmente aqueles que tiveram ações, digamos assim, mais perigosas no exterior, ou então ir para as universidades para, evidentemente, reforçar a ideologia neocon, como é o caso do senhor Paul Pillar. Ele não é ex-agente da CIA, ele só mudou o modo da sua atividade, mas ele continua fazendo o serviço da CIA. Mais um pouco do texto. Foi somente em 1985 que o Brasil emergiu de uma ditadura militar de 2 décadas. A resposta dos militares é uma incerteza, embora dificilmente a única, do resultado da provável tentativa de Bolsonaro, ex-oficial do Exército, de derrubar o resultado das próximas eleições. Dado o tamanho e o peso do Brasil, um novo colapso da democracia terá certamente repercussões em outros lugares. O outro motivo da preocupação diz respeito à saúde futura do planeta. Claro, não poderia faltar, evidentemente, porque esta é a principal bandeira do globalismo hoje, para apossar-se das nossas riquezas. E já que não temos uma defesa suficiente para isso, é bom ficarmos de olho no irmão do Norte, porque o Brasil, tal como Israel, poderia escrever lá em seus livros proféticos: o perigo
vem do norte. Bolsonaro tem negado abertamente as mudanças climáticas. Ele nomeou funcionários de nível de gabinete com uma atitude semelhante. Esta tem sido uma má notícia para a floresta amazônica, a maior parte da qual está no Brasil. E essa floresta tropical desempenha um papel crítico como parte do ecossistema global. Vejam, a floresta amazônica, que diz respeito a outros países aqui da América do Sul, não tem importância nenhuma, nem representa perigo nenhum, porque estão todas muito bem preservadas na mão de governos da esquerda. Mas o problema é a floresta amazônica do Brasil, porque esta está na mão de Bolsonaro. Entenderam? É fácil, não é? Pois é. O significado ambiental exato da floresta amazônica tem sido objeto de algumas digressões retóricas inúteis, mas alguns fatos são críticos. O desmatamento da Amazônia é um problema há anos, desde muito antes de Bolsonaro assumir o cargo. Pois é, mas a CIA está falando disso só agora. O desmatamento na porção brasileira da floresta tropical acelerou nos últimos anos. No entanto, em respostas políticas de Bolsonaro, quer dizer, foi Bolsonaro o principal culpado por aquilo que está acontecendo hoje não só na floresta amazônica, mas como no mundo inteiro, de resto. Vejam, esse senhor não fala apenas aqui no National Interest, que é um think tank de grande alcance, mas em universidades importantes nos Estados Unidos, e também, claro, convenientemente, é ouvido na Europa. Então, é isso que está acontecendo. Eles estão tocando o terror, levantando o pânico. A floresta está acabando. E por conta disso, o mundo também, já que desde Greta Thunberg tem se levantado a bandeira de que a floresta amazônica é o pulmão do mundo, sendo que não é, são os oceanos, não é mesmo? Pois é, mas o que importa aqui é tocar o terror. Bem, para não estender muito a lenga-lenga, termina ele dizendo o seguinte, e é aqui que vem o X da questão. Prestem atenção, interferência da CIA ou do governo Biden nas eleições brasileiras. Ele terminou dizendo: os Estados Unidos ajudaram a puxar o Brasil para um período anterior de autoritarismo quando, não gostando das políticas esquerdistas do presidente João Goulart, apoiaram o golpe que levou os militares brasileiros ao poder em 1964, o que é altamente controverso para dizer o mínimo. Isto aqui é basicamente uma reprodução dos textos da própria KGB no passado, dizendo que os Estados Unidos é que deram o apoio para o contragolpe militar no Brasil, sendo que de fato isso nunca aconteceu e há provas mais do que suficientes para isso. Pois é, mas aí está o texto do senhor Paul Pillar com indisfarçáveis intenções ideológicas. Mas prestem atenção. Eles, os Estados Unidos, ele está agora se referindo ao governo norte-americano, eles podem compensar parcialmente esse pedaço da história ajudando os brasileiros a evitar que algo semelhante aconteça novamente. Algo semelhante aconteça novamente aqui é uma distorção ainda mais perigosa, principalmente se levarmos em conta a capacidade lógica do senhor Paul Pillar. Ele diz que no passado os Estados Unidos ajudaram o Brasil para evitar uma tomada do poder por parte dos comunistas e devem fazer isso agora de novo. Evitar que Lula vença? Não, que Bolsonaro vença. Entenderam? É confuso? É altamente falso? É altamente ideológico? É tudo isso, mas mais, é altamente diabólico, porque esta é a típica confusão diabólica. Só falta lhe dizer que Bolsonaro quer levar o país para uma ditadura comunista. Só faltou isso. Bem, então parece que ficou muito claro. Os Estados Unidos devem compensar parcialmente esse pedaço da história, ajudando os brasileiros a evitar que algo semelhante aconteça novamente. Assinado Paul Pillar, que aposentou-se em 2005
de uma carreira de 20 anos na comunidade de inteligência dos Estados Unidos, na qual seu último cargo foi de oficial de inteligência nacional para o Oriente Próximo e Sul da Ásia, ou seja, o sujeito nem trabalhou por aqui. Ele, anteriormente, ocupou vários cargos analíticos e gerenciais, inclusive como chefe de unidade analítica da CIA, cobrindo partes do Oriente Próximo, Golfo Pérsico e Sul da Ásia. Bem, então está aí. Muito claro o que parte, né, do governo norte-americano, mas dessas agências altamente aparelhadas, estão dizendo, revelando às claras, expondo às claras. Eles veem Bolsonaro como um perigo e veem o Brasil como incapaz de proteger para proteger o meio ambiente, por assim dizer. Então, é preciso que os Estados Unidos ajudem a que Bolsonaro não vença. Interferência. Bem, ainda não foi provada ou comprovada uma interferência direta dos Estados Unidos. Mas se isso está sendo dito às claras por um agente da CIA, evidentemente que há toda uma movimentação de bastidores por parte da CIA, e sabe-se mais que outras agências americanas, para que o Brasil continue sendo uma mera colônia estrangeira. Infelizmente, o problema do Brasil continua sendo a falta de músculos para a sua própria defesa. E isso é uma realidade que no momento não pode ser mudada. Bem, se temos inimigos tão poderosos, é porque de fato estamos incomodando. Bem, para terminar, uma notícia também bastante preocupante em relação à paz no mundo. Essa notícia saiu hoje no Notes from Poland, que diz que a Polônia discutiu hospedar armas nucleares dos Estados Unidos. A notícia diz que a Polônia está aberta a hospedar armas nucleares e discutiu a ideia com os Estados Unidos, revelou o presidente Andrzej Duda ontem. Já o chefe do Partido do Poder, Lei e Justiça, Jarosław Kaczyński, disse que apoia totalmente essa ideia. Em entrevista ao semanário Gazeta Polska, Duda foi questionado sobre a ideia de compartilhamento nuclear, um sistema da OTAN sob o qual os países que não possuem armas nucleares próprias. Dentro da OTAN, só Estados Unidos, França e Reino Unido possuem armas nucleares próprias. Existem armas nucleares na Itália, na Holanda, na Turquia, mas pertencem ou a Estados Unidos, ou a França, ou a Reino Unido. Não possuem armas nucleares próprias aqueles de outros que as possuem. Disse ele, abre aspas, há sempre uma oportunidade potencial de participar do programa de compartilhamento nuclear. Respondeu Duda. Conversamos com líderes americanos sobre se os Estados Unidos estão considerando essa possibilidade. A questão, disse ele, está em aberto. A questão está aberta, melhor dizendo. Bem, agora vem o detalhe interessante. A Polônia, hospedando armas nucleares da OTAN, claro que se tornará ela própria um alvo nuclear da Rússia, que está ali bem pertinho. Só que Duda teve uma sacada genial, muitas aspas, sacada genial. Ele disse o seguinte, bem, olha, nós podemos hospedar as armas nucleares aqui, mas a responsabilidade não é nossa, porque as armas não são nossas. Entendeu, Putin? O Putin vai considerar muito essa questão em caso de ataque nuclear. Quem sabe ele diga o seguinte, não, eu não vou atacar a Polônia porque ela está cheia de bomba atômica lá, mas não é dela. Falta razão e sobra demência neste mundo de hoje, não é mesmo? Eu tinha o momento mama brusqueta hoje, mas vou deixar para amanhã. É uma frase de Joe Biden, mas já não dá mais tempo. Amanhã eu volto, se Deus quiser.